Quando eu era criança, quando meu pai fazia muito plantão, então eu ficava mais com a minha mãe mesmo. Minha mãe fazia bonecas e tal, e eu ia lá brincar com aquelas bonecas. E eu tinha mesmo um comportamento um pouco efeminado, assim, né? Mesmo sem saber o que era sexualidade, afetividade, no sentido adulto, maduro, né? Mesmo muito criança eu tinha aquele comportamento e às vezes levava tapa na cara, pá! Coisas de menino não me interessavam muito, né? A gente tinha a turma na rua, mas eu gostava mais de brincar com as meninas, né? Brincava achava os jogos dela, as brincadeiras mais interessantes, né? Porque não tinham violência, porque tinham mais afeto, eram mais interessantes para mim mesmo. O Espiritismo nos esclarece que a sexualidade ela é do espírito imortal. E cada espírito reencarna de acordo com a sua necessidade. O espírito em si mesmo, ele possui a energia sexual e a expressão da sexualidade, mas não um gênero definido, pois reencarna ora como homem, ora como mulher, nas mais várias expressões da masculinidade, da feminilidade, das identidades de gênero ou das orientações sexuais, como campos de aprendizado, de experiência e de progresso. E isso é construído baseado na lei de causa e efeito, nas escolhas do indivíduo para as provas que deve suportar ou experienciar naquela encarnação, ou é imposto pela lei divina como uma oportunidade de progresso nesta ou naquela área. É assim que cada espírito reencarna com as condições que necessita para a sua própria vida. Tudo que incomoda, as pessoas já taxam como anormal, né? Inclusive eu fui forçado a ser destro, porque na visão lá da criação do meu pai e da minha mãe, os gays são canhotos. Quem é canhoto é gay. E ainda na infância ele me explicava do jeito dele o que era o chamado na época, né, homossexualismo, né, quase uma doença, um câncer, uma maldição, uma coisa horrível que a pessoa tinha que lutar contra e não exercer e tal, né? Pode ser que alguns pais não consigam aceitar a orientação de seus filhos, não consigam fazer o trabalho de adaptação, não sejam resilientes o suficiente para adaptar-se ou para modificar-se. Às vezes eles mesmos tiveram histórias de vida muito duras, rígidas, não aprenderam esta habilidade interna emocional da adaptação. Assim, o filho deve aprender a respeitar. Deve aprender a respeitar a limitação dos pais, sem impor que os pais tenham que aceitar. Claro que com isso também impõe limites a uma convivência ou a um relacionamento mais íntimo, mas é muito importante que o filho guarde no coração sempre a gratidão aos pais, porque aquilo que eles deram é infinitamente maior do que aquilo que eles não tiveram capacidade de dar. E se o coração olha para aquilo que está cheio, se enche. O filho está sempre ligado aos pais por um amor muito profundo, que é um amor grato, que é um amor que decorre da vida, da existência. E não há circunstância que venha depois disso que seja capaz de matar este amor. Para o equilíbrio do filho, não importa necessariamente que os pais aceitem. Importa apenas que os filhos olhem para os pais com gratidão e respeito. E se o filho consegue fazer isso, então dá um salto no processo evolutivo e encontra a sua força para caminhar na vida nos caminhos que são do seu coração. Afinal de contas, o filho tem direito
a caminhos particulares, distintos dos pais ou aqueles que sinta que são o seu natural. Desde criança, eu tinha uns amigos que são até hoje grandes amigos e amigas, porque naquela falta de condição toda que tinha, os conflitos dentro de casa, aquela família me acolheu. E eles eram uma família espírita. Então, a princípio, eu desde criança, terça-feira à noite, ia lá nessa casa e participava do culto no lar, não entendia nada, mas ouvia uma coisa de reencarnação e tal, e alguma coisa em mim dizia, olha, de repente tem a ver com alguma coisa. Ao passar dos anos, né, com esses cultos do Evangelho no lar, né, e meditando um pouco acerca, né, do que eu era, de que é a divindade e tal, eu achava que as coisas estavam, se eu estava ali naquela condição, tem algum aprendizado. O Espiritismo apoia o respeito, a compreensão e o acolhimento integral de todo e qualquer ser humano. O que não é a mesma realidade entre os espíritas. Nós, espíritas, temos limitações. Então, há aqueles esclarecidos e há os ignorantes. Há aqueles que têm mais maleabilidade emocional para lidar com a diferença e há aqueles que são mais rígidos, como qualquer setor da vida humana. Então, o espiritismo, enquanto doutrina, enquanto ciência e filosofia, não tem nada que possa ser usado contrariamente às pessoas homossexuais, muito pelo contrário. Na obra Vida e Sexo, o autor diz que todas as pessoas encarnadas atualmente na Terra têm sérios problemas no campo da sexualidade para resolver, né? Então, se nós temos todos e todas sérios problemas sexuais para resolver, por que é que a vida sexual do outro nos incomoda tanto? Por que será que eu fico me dedicando, por exemplo, ao ódio a algum irmão ou irmã que tenha um vetor na vida que seja diferente do meu, se eu tenho coisas tão graves e tão sérias para cuidar no meu íntimo? Então, o Espiritismo nos recomenda a todos, a héteros, homos, bis, a trans, que aprendamos a dignificar a energia sexual, a respeitar a grandeza da dignidade humana e do corpo humano, a dignidade das relações, a aprender a valorizar e a respeitar o afeto e as relações afetivas e, com isso, construir relações profundas e verdadeiras que nutram a essência, que nutram a alma. Porque é isso que a traça não corrói, é isso que o ladrão não rouba, que o túmulo não guarda, é isso que é patrimônio eterno do Espírito, é isso que o Espírito leva para a eternidade. Relações e construções na intimidade do coração que sejam verdadeiras, que sejam duradouras, e isto é baseado no afeto.